Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus permaneça entre nós. Mais uma vez, estamos reunidos para o estudo, para a reflexão do Evangelho de Jesus sob a ótica da doutrina dos Espíritos. Hoje, de uma forma diferente, não estamos reunidos pessoalmente, mas a nossa união é união das ideias, união de pensamento. Estamos fisicamente longe uns dos outros, mas através do pensamento estamos todos unidos, porque todos nós estamos unidos através do ideal espírita, através do ideal cristão. Isso é o que importa. E antes de iniciarmos o trabalho propriamente dito, nós vamos fazer a nossa prece inicial, como é feita em todas as reuniões espíritas. Então elevemos nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador, ao nosso Mestre e Irmão Maior Jesus, aos mentores particulares de cada um de nós, aos nossos anjos guardiões, para que nos dê todo o amparo, todo o auxílio, toda a proteção para podermos desenvolver esse trabalho esta noite. Peço para que os espíritos que estão aqui já ao meu lado possam me inspirar, para que eu possa encontrar as palavras certas, as palavras que cada um possa entender de uma forma clara, de uma forma límpida, de forma verdadeira. Peço também para que todos nós estejamos com as nossas mentes receptivas para recebermos esse Evangelho e principalmente podermos aplicar na nossa vida. E assim nós pedimos a Deus, a Jesus e a espiritualidade maior a permissão para iniciarmos o estudo do Evangelho desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Hoje nos coube falar sobre o capítulo 1º do Evangelho segundo o Espiritismo. Não vim destruir a lei. Nós estamos iniciando um novo ciclo de palestra. A semana passada, o nosso irmão Milton realizou o último capítulo do Evangelho, capítulo 28, coletânea de preces. E hoje nós estaremos iniciando um novo ciclo de capítulo. Porque nós fazemos isso, vamos até o 28º capítulo e depois retornamos para estudar novamente. Muitos ficam se indagando. Eu mesmo, no início, quando comecei no Espiritismo, eu também tinha essa dúvida. Por que tem que ficar estudando novamente aquele capítulo, aquela lição que a gente já estudou, que já entendeu? Para que ter que repetir novamente? Deveríamos procurar uma lição diferente, algo que ainda não sabemos, mas aos poucos a gente vai compreendendo que o Evangelho de Jesus, os ensinamentos trazidos pelo Cristo, eles não são ensinamentos teóricos, eles são ensinamentos que devem ser vivenciados. Então, os ensinamentos de Jesus são para que nós possamos viver, agir, pensar de acordo com os seus ensinamentos. É para isso que ele veio aqui ao mundo, nos trazer uma nova maneira de viver, uma nova maneira de olhar o mundo. E nós sabemos que não é fácil nós modificarmos os nossos atos, termos uma atitude diferente perante esta ou aquela situação. Mas é preciso, então, aos poucos, irmos nos modificando. E cada vez que ouvimos, cada vez que falamos do Evangelho, que lemos o Evangelho, nós vamos tendo uma reflexão, vai entrando dentro de nós uma ideia diferente, e com o nosso esforço e com a nossa vontade de se modificar, nós vamos nos modificando. Nós não modificamos de uma hora para outra. Não entramos numa igreja, numa casa espírita, ficamos ali 15, 20
um mês, um ano, e já saímos de lá totalmente modificados. Isso não existe. Nós realmente vamos nos modificando aos poucos e com muita vontade e com muito coragem de aceitar os nossos erros e querer se modificar. É dessa forma que nós vamos nos modificando. Por isso é preciso que nós estejamos sempre ouvindo o Evangelho, sempre refletindo sobre os ensinamentos, sempre fazendo uma análise das nossas próprias atitudes e colocando ela de acordo com aquilo que nós já sabemos que é o correto. Assim, nós tomamos uma postura de realmente estarmos nos modificando. E é esse que é a finalidade do Evangelho. É por isso que hoje estamos aqui mais uma vez estudando esse Evangelho, porque nós acreditamos que cada vez que ouvimos, cada vez que buscamos, cada vez que nos comprometemos, nós damos um pequeno passo adiante em rumo da nossa perfeição. E hoje nos compete falar sobre o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, Não vim destruir a lei. Esse capítulo, ele fala de 3 momentos distintos do cristianismo aqui na Terra. Primeiro momento com Moisés, depois com Jesus e depois a doutrina espírita. Moisés, que viveu aqui na Terra há aproximadamente 1.600, 1.300 a 1.400 anos antes de Jesus, ele teve um papel muito importante. Porque conta-nos no Velho Testamento que Moisés, que era judeu, mas que foi criado pelos egípcios, que teve uma educação egípcia, mas quando chegou numa idade adulta, ele volta novamente para o seu povo judeu e tem uma missão muito importante, que é de tirar o povo judeu da escravidão do Egito. E ele faz isso, né, com todas aquele esforço dele e de seus companheiros, forçando realmente os faraós, os reis egípcios, a libertarem o povo hebreu. E ele consegue isso. E depois que o povo hebreu está liberto, eles vão em rumo à terra prometida e ficam 40 anos no deserto, buscando a terra prometida. E durante a sua caminhada, Moisés recebe no Monte Sinai os 10 mandamentos da lei de Deus, o Decálogo, que são as leis trazidas por Deus. Aliás, todas as colocações de Moisés que está na Bíblia, ele diz que recebia informações diretamente de Deus, né? Porque Moisés era um médium extraordinário. E hoje nós sabemos que ele não recebia exatamente, não recebia de Deus diretamente essas informações. Eram espíritos superiores que, através da sua mediunidade, traziam até ele. Então ele recebe, como um dos momentos mais importantes da sua vida, o Decálogo, os 10 mandamentos das leis de Deus. Esse Decálogo, que são de origem divina, são leis que não precisam ser modificadas. Até hoje nós sabemos que ela tem valor, né? O não matarás, não furtarás, honrar pai e mãe, não cobiçar os bens alheios, tudo isso se nós temos que aplicar na nossa vida de hoje, se nós quisermos ter uma conduta cristã. Então nós vemos que não se modificou, porque são leis perfeitas. Porque tudo que provém de Deus é perfeito, porque Deus é a perfeição absoluta. Então da perfeição absoluta só pode sair algo perfeito. Mas ao lado dessas leis de Deus, Moisés trouxe muitas outras leis, que são chamadas as leis civis, que ele colocava como eram de origem divina também, para que o povo acreditasse. Ele dizia que era um vinho de Deus para que o povo acreditasse nessa lei. Se ele falasse que essas leis civis eram criação deles, o povo não ia acreditar. Então ele precisava dizer
que essas leis civis também tinham uma origem divina. E muitas dessas leis, elas falavam da saúde, da relação de uma pessoa com outra, porque Moisés, além de ele ser o líder espiritual do povo judeu, ele era o governador, ele era o juiz, tudo tinha que ser resolvido por ele. Então ele tinha que ter uma firmeza e criou várias leis para poder manter esse povo organizado, manter esse povo obediente, para que ele pudesse conseguir o seu objetivo, que é de chegar com esse povo até a terra prometida. Mas, passado esse momento de Moisés, como eu já disse, mais ou menos 1.300 a 1.400 anos após, tem um novo momento no cristianismo, que é a encarnação de Jesus. Jesus, que é o Espírito de maior pureza, de maior grandeza que já encarnou neste planeta, ele nasce lá em Belém, de uma forma simples, de uma forma humilde, para trazer grandes ensinamentos a toda a humanidade. E então Jesus, já de uma forma diferente de Moisés, ele já vem trazer algo que Moisés não falava, que é a questão do amor. Então ele vem mostrar a todos nós que todos nós somos irmãos, que todos nós somos filhos de Deus e que devemos amar uns aos outros. Na época de Moisés, a lei que valia era a lei de talião, né? Olho por olho e dente por dente. Quer dizer que se alguém me ferisse no meu peito, eu também tinha o direito de ferir aquele meu irmão também no peito. Já Jesus já vem trazer uma colocação diferente, que nós devemos perdoar o nosso semelhante, que nós devemos pagar o mal com o bem, não é? Ele vem falar do amor. Na época de Moisés se falava que devia ser amar os nossos amigos e odiar os inimigos. E Jesus traz uma conotação diferente quando ele diz que nós devemos amar até os nossos inimigos, orar porque nos perseguem e caluniam. Então Jesus vem falar do amor, que é um sentimento maior que nós podemos ter. E quando indagam a Jesus sobre qual é o maior mandamento da lei de Deus, ele resume os 10 mandamentos trazidos por Moisés no Decálogo em apenas 2. Acho que todos se lembram desses 2 mandamentos, não é? Quando ele diz assim, que é amar a Deus sobre todas as coisas, e outro mandamento semelhante a este, que é amar o próximo como a si mesmo. Aí está contida toda a lei e os profetas. Então Jesus vem falar do amor, que nós devemos amar a Deus e amar o nosso semelhante. E então ele traz uma nova maneira de se ver as coisas, de que nós não devemos olhar o irmão como concorrente, como alguém que está tirando de nós, não. Nós temos que olhar que a nossa felicidade depende da felicidade do nosso irmão, que só seremos felizes quando estendermos a mão ao nosso semelhante, porque a felicidade não é algo que se consegue individualmente. A felicidade se consegue quando nós conseguimos fazer com que o nosso irmão, aquele que está passando por dificuldade, passando por sofrimento, quando ele fica mais aliviado, quando ele fica mais contente, mais feliz, então aquilo repercute em nós também. Então esse é o caminho da felicidade e é só através do amor, esse sentimento puro, esse sentimento em que nós olhamos o outro como igual a nós, que estamos na mesma caminhada e que, estendendo a mão um ao outro, nós realmente alcançaremos a plenitude da nossa vida, a redenção espiritual que todos nós estamos buscando. E isso foi trazido por Jesus de uma forma muito clara, muito límpida. Jesus não foi só aquela pessoa que veio ensinar, não é? Ele realmente, de todos os títulos que lhe deram, né, chamaram ele que ele era
era bom, ele disse que bom ele não era, que bom era só Deus, não é? Quando falaram que ele era rei, ele também disse que não era rei. O único título que ele aceitou foi de ser o mestre. E realmente ele era o mestre, porque ele veio ao mundo para nos ensinar. E ele não só ensinava por palavras, ele agia. A sua vida era pautada naquilo que ele fazia. Então, como ele mesmo disse, se conhece as árvores pelos frutos. Então a gente olha os frutos que Jesus deu e sabemos que é uma árvore boa. Então a vinda de Jesus ao planeta modifica totalmente a nossa maneira de encarar as coisas. Mas, infelizmente, até hoje estamos buscando os ensinamentos de Jesus, estamos buscando a querer entender o que estamos fazendo aqui neste planeta, qual que é a melhor maneira de viver, e não conseguimos absorver totalmente os ensinamentos do Cristo. Porque se a humanidade tivesse já aprendido, tivesse agindo, pelo menos 70, 80% do que Jesus ensinou, com certeza o mundo estaria totalmente diferente do que está hoje. Então precisamos ainda muito do que aprender, muito de nos modificar para termos uma vida melhor. Mas os ensinamentos do Cristo são esses ensinamentos que nos mostram o caminho que devemos seguir. Mas após Jesus, tem um outro momento muito importante da história do cristianismo, que é o Espiritismo, né? A vinda da doutrina espírita, que acontece em 18 de abril de 1857, com a publicação do Livro dos Espíritos. Isso não quer dizer que a mediunidade iniciou-se naquele momento, em 18 de abril. Não. A mediunidade ela já existiu, sempre que existia o homem na Terra, existia essa comunicação com os espíritos. Mas foi através das obras básicas da doutrina espírita, trazidas por Allan Kardec, que nós temos um conhecimento de como que essa mediunidade se dá, e ele nos mostra a finalidade da mediunidade também, como uma finalidade útil, uma finalidade que vai nos auxiliar muito para sermos pessoas melhores. Então, no século XVIII, no ano de 1857, nós temos o início de uma nova era aqui na Terra, que é a era dos Espíritos. Então, assim como Jesus disse que não veio destruir a lei de Moisés, mas lhe dar cumprimento, a doutrina espírita também diz que não vem modificar as leis de Jesus para lhe dar cumprimento. Porque muitas coisas que Jesus disse, ele não pôde falar de forma clara, de forma aberta. Muitas coisas ele falou através de parábolas. Então, a doutrina espírita não, já vem trazer de forma clara, de forma límpida, os ensinamentos de Jesus, mostrando a nós que não há mais dúvida. Não é? O Espiritismo fala de que todos nós somos espíritos e que estamos aqui neste mundo para aprender e para nos modificar, que é através da reencarnação, que é uma lei de Deus, que não é uma criação da doutrina espírita, mas é uma lei de Deus, que todos estamos sujeitos, quer nós acreditemos ou não, através da reencarnação. É uma oportunidade que Deus nos dá para nos melhorarmos, para nos tornarmos uma pessoa melhor e continuarmos a nossa evolução. Então o Espiritismo ele vem mostrar de forma clara, de forma límpida, de que somos espíritos, que o mundo material é um mundo passageiro e que a vida continua. E antigamente, não as outras religiões, elas creem na vida futura, creem na vida após a morte, mas essa crença é apenas através de uma fé. Não se sabe ainda de que forma que vamos estar vivos após a morte. Mas para nós espíritas já não há mais dúvida. Nós temos a certeza de que a vida continua. Por causa do quê? Por causa das informações dos espíritos. São
diversos, são milhares e milhares de espíritos informando a sua situação no plano espiritual. Existem espíritos felizes, espíritos menos felizes, espíritos em sofrimento, espíritos passando por isso, passando por aquilo. São tão diversos as suas situações no plano espiritual que nos mostra de forma clara, que não dá mais para ter dúvida de que a vida continua. E essas informações, elas acontecem em todos os cantos do planeta Terra. Os médiuns estão em todos os lugares, os médiuns não são apenas entre os espíritas que existem médiuns. Em todas as religiões e ateus também, existem ateus que são médiums, porque o médium é uma condição orgânica de cada um de nós. Essa possibilidade, essa sensibilidade maior de nós percebermos, de nós sentirmos os nossos irmãos espirituais. Então a doutrina espírita ela vem esclarecer para todos nós de que a vida continua, de que nós todos somos irmãos e de que nós todos evoluímos cada vez mais, né? O nosso destino é evoluir sempre, evoluirmos para alcançarmos a felicidade, para alcançarmos a nossa redenção espiritual. Então é a lei da evolução. A doutrina espírita também vem falar que não é através da religião, não é através de frequentarmos este ou aquele culto, fazermos este ou aquela situação que vamos nos modificar, que vamos alcançar a nossa redenção espiritual, a nossa salvação, como é muito colocado. Nós nos salvamos através das nossas atitudes, porque o Espiritismo vem nos ensinar que é através da nossa maneira de agir, da nossa maneira de pensar, que nós nos salvamos, que nós nos melhoramos, não é? Então é colocado como na doutrina espírita que fora da caridade não há salvação. E o que se entende por caridade? No Livro dos Espíritos tem a explicação. Kardec pergunta de que forma que se entende a caridade. Então os Espíritos respondem que é benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas. A benevolência para com todos, devemos ser bons para qualquer pessoa. Geralmente nós somos bons dentro da nossa família, nós somos bons dentro daquelas pessoas que convivem do mesmo ideal, dentro da mesma igreja, mas já para o estranho nós já pensamos de forma diferente, já não temos a mesma atitude de bondade, não é? Mas a colocação dos Espíritos não é essa, é bom para com todos. Indulgência para com as faltas alheias. As faltas alheias nós devemos ser indulgentes, não devemos ficar criticando o nosso irmão. Mas ele agiu assim, ele agiu dessa forma, por que ele agiu assim? Ele agiu porque com certeza ele não sabia agir de uma forma diferente. Esse que deve ser o nosso pensamento. Porque a situação em que ele está vivendo só permite que ele pense assim. Então a gente tem que procurar entender o motivo por que o irmão agiu daquela forma e não apenas criticá-lo, porque há um motivo. A verdade é isso. E há um motivo. Ninguém age de uma forma diferente só porque quer. Não, ele tem aquela maneira de pensar porque a circunstância da vida lhe impõe aquela forma, seja por ignorância, seja por uma situação externa, mas é isso que pode-se dizer que a indulgência é nós não apenas criticarmos o nosso semelhante, falarmos, puxa vida, o camarada não podia fazer isso, não podia fazer aquilo, metemos o pau, como é falado normalmente, e sem querer analisar a situação dele. Então os Espíritos vêm nos dizer que devemos ser indulgentes e devemos perdoar. O perdão deve ser uma atitude que devemos agir sempre. Quantas vezes devemos perdoar? Perdoar sempre. Porque se o irmão errou, perdoamos e continuamos a nossa jornada. Não podemos ficar criticando, não podemos ficar punindo
porque o erro faz parte da nossa caminhada. Todos nós erramos. O erro não é algo que seja ruim. O ruim é você errar, saber que errou, continuar querendo agir daquela mesma forma. Então, o erro deve ser um momento de reflexão para todos nós, para nós não agirmos daquela forma. Então é um momento para nós pensarmos nas nossas atitudes. As consequências daquele erro, que são desastrosas para nós, faz com que nós reflitamos para não agir mais daquela forma. Às vezes ainda nós somos teimosos e achamos que podemos fazer daquele jeito, porque isso ou aquilo, então acabamos sofrendo, continuamos sofrendo mais ainda. Então é preciso que a gente tenha um pensamento diferente para que a gente não continue a errar. Então a doutrina espírita vem falar que a prática do bem, a prática da caridade é o caminho para nos salvarmos. E nos mostra isso de forma bem clara. Então, para finalizarmos, analisando o Evangelho desta noite, ele nos fala que existem 3 momentos distintos na humanidade, né? Moisés, Jesus e o Espiritismo. Nós não devemos achar que os ensinamentos de Moisés eles não serviram para nada. Pelo contrário, eles serviram muito, porque era daquela forma que se agia naquele momento. Depois vem Jesus, que também trouxe grandes ensinamentos e veio a doutrina espírita nos trazer. Então, se hoje nós estamos tendo um ensinamento pela doutrina de forma muito mais clara, nós devemos agradecer a esses irmãos que antecederam, que trouxeram, fizeram sua parte de forma magnífica para que a doutrina dos Espíritos pudesse chegar até nós. Então, Deus não deixa os seus filhos à mercê, sempre está mandando espíritos evoluídos trazer informações para nós, nos fazer com que nós possamos aprender, possamos nos melhorar. Então Deus está no comando de tudo, por mais difícil que seja a situação que estamos passando, devemos lembrar que Deus está nos amparando e tudo o que acontece é pela vontade de Deus. Às vezes não entendemos, né, por causa que a nossa pequenez de consciência, a nossa pequenez do que acontece ao nosso redor, não permite que enxerguemos mais longe. Mas mais tarde vamos ver que aquilo que no momento é muito ruim para nós, com certeza, mais tarde vai nos trazer grandes benefícios, porque tudo que acontece é pela permissão de Deus e tudo é para o nosso bem, para o nosso melhoramento. É isso que nós temos que ter consciência e caminharmos sempre buscando, através dos ensinamentos dos Espíritos, dos ensinamentos de Jesus e dos ensinamentos de Moisés, que já faz tempo, mas que ainda é forte, que nós conseguiremos sermos uma pessoa melhor. Agradecemos a todos os irmãos que estão nos ouvindo e para encerrarmos o Evangelho desta noite, nós vamos fazer a nossa prece de agradecimento. Elevamos o pensamento a Deus, a Jesus, aos irmãos espirituais que estão aqui conosco. Agradecidos estamos, Pai, por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos, de estarmos aqui refletindo, estudando este Evangelho. E pedimos que essa luz que se faz agora neste momento, que esses ensinamentos que hoje recebemos aqui, possa calar fundo no nosso coração, nos nossos sentimentos, para que nós possamos, ao sair daqui, sermos pessoas melhores, termos uma visão do mundo muito mais clara, muito mais límpida, diferente da que estamos tendo até agora. Que Jesus nos abençoe nesse sentido, que essa paz, que essa harmonia que reina agora nesse momento permaneça conosco e que na próxima reunião possamos estar novamente reunidos. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Graças a Deus.